Vamos respirar bem profundamente. Vamos sentindo toda essa luz, todo esse amparo, todo esse fortalecimento. Vamos nos unir a Cíntia, a Cássio, a Eliamar, a Ruiz e a todos os espíritos que estão estudando junto conosco, para que possamos formar essa corrente de amor e de luz, numa tarde de muito aprendizado, de muito fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá? Aonde a gente parou e vamos... A estratégia mais ensandecedora dos inimigos do Cristo é levar o homem a desacreditar na força do bem. O Foi tráfico mais esse perverso... parágrafo eu anotei. Também anotei também. Eu achei assim, forte. Pode ler. A estratégia mais ensandecedora dos inimigos do Cristo é levar o homem a desacreditar na força do bem. O tráfico mais perverso do planeta não é de drogas alucinógenas, mas da mentira calculada que resulta de estudos psicológicos profundos para roubar o juízo humano. A droga mais destruidora é a mentira, que funciona como iscas para nossas ilusões. Que mentira! Sim. Oi? Que mentira! Eu também. Mentira? Essas fake news, essas coisas que brotam para jogar a mentira de falsos profetas, a mentira de... Tudo, né? Eu acho que sim, mas acho que existe uma mentira que é a nossa. Acho que vamos buscar para o autoconhecimento a nossa própria mentira. Da gente não se conhecer? Da gente se enganar? Muitas vezes a gente se enganar é uma mentira. Da gente se esconder e Sim. mostrar aquilo que a gente quer mostrar e não o que a gente é realmente? Sim. Que a gente E aí é? você está tentando a transformação, aí você acha que está indo bem, e você fala assim, não, isso daqui eu não tenho. Porque, ó, você viu rapidamente, a gente foi para fake news, foi para isso, foi para aquilo. É tudo fora. É. É tudo Sim, fora. entendi. E o dentro? Mas é o que mexe com todo o planeta. Mas, ó, a estratégia mais ensandecedora dos inimigos do Cristo é levar o homem a desacreditar na força do bem. Sim. Para. Se você se engana, você está se desacreditando. E porque se você está enganado, você vai conversar com outra pessoa, o que vai acontecer? Eu vou levar aquilo que eu acho que é certo. Vou passar uma falsa impressão, né? E se a pessoa te analisar de uma outra forma, você está desacreditando no bem. Porque aquilo que você quer ouvir, você não vai ouvir. E aí, o que você faz? Você começa a se defender. Alguém chega e fala para você assim, você é uma pessoa cheia de melindres. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Eu não. Está desacreditando em si. Melindra. Porque todo mundo se melindra. Já ficou melindrada, né? Ó, a droga mais destruidora é a mentira que funciona como isca para nossas ilusões. A gente pode levar para um monte de lugar, mas a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando da gente. Lembra quando eu comecei, ó, desde sábado, que eu ia falar, ó, a gente está falando da gente, a gente está falando de nós. É claro que o que acontece fora também ajuda a gente a desacreditar nas forças do bem. Também. Mas quando a gente está falando de fora, a gente desacredita nas pessoas. Quando a gente está falando da forma como a Valéria está abordando, a gente se desacredita. A gente não acredita que tem forças para vencer essas coisas que tem dentro de nós. E a gente não acreditando nas forças que tem dentro de nós, a gente desiste de mudar.
E o parágrafo abaixo, acho Ele que vem fala disso, completar. né? Sim. Virginia? Quando deixamos de apostar no valor alheio, fixamo-nos na maldade. Agrilhoados aos aspectos enfermiços do próximo, nasce a descrença. A descrença mata o idealismo superior. Cria a indisposição para o afeto, motiva a indiferença e assegura o descaso. Daí para a aversão e o ódio é um passo. Então, se a gente não tem essa verdade conosco, você também não vai acreditar no próximo. Você vai ver maldade em tudo. Você sempre vai o quê? Criticar, Conforme você vê o você teu vai vir na olhar. crítica, você vai apontar, você vai vir sempre assim. Mas olha só o que diz a terceira frase. A Uhum. descrença mata o idealismo Idealismo superior. superior. É uma crise de descrença que nós estamos vivendo no planeta. É. Não tem mais nada. Então aquele idealismo de obter alguma coisa superior some com tudo isso. E eu ainda analiso esse idealismo superior, para mim, seria acreditar nas forças, Que existe uma coisa maior. que existe uma coisa É isso maior, aí. né? E aí, se eu vou perdendo isso, eu tô aqui por estar. Eu tô de férias. Eu tô de férias. Vamos olhar no que está acontecendo no mundo, né? Olha a próxima frase. A próxima, depois da vírgula. Cria a indisposição para o afeto. Não é isso que a gente está vendo? Um monte de gente Sim. odiando o outro pela internet, É. xingando, criticando. Por quê? Porque existe uma descrença muito grande. Daí, Motiva a indiferença e Diferença. assegura o descaso. Não é isso que a gente está vivendo no nosso mundo hoje? ó, é aquilo, né? A dor tá lá, né? Que nem assim, vamos lá, os nossos irmãos na Bahia que estão debaixo da água, Na água. né? Aquela enchente que é muito complicada. Tá lá, tá longe. Tá longe. Não tô lá. É esse o descaso. Que muitas vezes a gente não tá ali do nosso ladinho e a gente não consegue, É. né? Sentir. Porque se a gente tivesse nesse idealismo superior, a gente ia olhar aqueles irmãos e ia se colocar no lugar deles. E assim com muitos outros casos. Algo mais? O próximo parágrafo, né? Pode ler. A fixação emocional na sombra gera o descrédito. O ser humano teme o ser humano. Uma terra insegura, ameaçadora, frágil. Diante desse quadro, quem vai governar? Quem vai oferecer algo para consolidar a segurança? Quem tem mais poder? O que é o verdadeiro poder? A gente pode fazer essas perguntas para a gente mesmo? Quem que vai governar? Quem vai governar a minha vida? Quem vai Eu oferecer? tenho a resposta para isso. Ó, eu acho que assim, vamos iniciar. A fixação emocional na sombra gera o descrédito. Quer dizer, então, meu lado sombra, aquele lado que eu não converso, que eu não ando do lado, Acaba gerando um descrédito em si mesmo. em si mesmo. Aí o ser humano teme o ser humano. Por quê? Tem esse descrédito. É isso aí. Se eu tenho a minha sombra, Porque se a gente não acredita na gente, não vai acreditar em ninguém. ninguém. É natural. Uma terra insegura, ameaçadora, frágil. Não é assim que a gente está se sentindo hoje em dia? Qual é a terra? É lá fora? Não, somos nós. Mas a gente está se sentindo dessa forma, Então, inseguro. inseguro. A nossa terra, que eu quero dizer, é o Frágil. nosso eu, né? É. O nosso eu. A gente está inseguro, a gente está frágil. Tudo é ameaçador, a gente se sente ameaçado o tempo inteiro, em todas as coisas. Né? Não digo até fisicamente, mas tira o fisicamente de lado. Em todas as coisas, em todas As emoções. as emoções, Sim.
os nossos sentimentos, a nossa integridade moral, né? Diante desse quadro, quem vai governar? Eu tenho a resposta para isso. É o Quem ego. vai governar? O ego, né? Uhum. E quando o ego governa, nós estamos nos afastando do nosso eu superior. A gente está se afastando de Que Deus. foi o que falou no parágrafo passado, né? Uhum. Falou do eu superior, né? Sim. Do idealismo Idealismo. superior. Que é Idealismo. o eu É. superior. Isso. Então, se a gente, sabe, a gente pode olhar para fora e vai continuar olhando para fora, porque fora a gente não vai mudar ninguém, certo? A gente não vai Certo. mudar o planeta. Mas tem que fazer o que a Valéria está falando, olhando tudo isso para dentro da gente. Principalmente, ó, surge então uma inversão de valores. A justiça passa a ser uma peça filosófica, estanque, inócua, mas vale a vingança, o proveito pessoal, o prazer das sensações perecíveis. É o que nós vivemos. O que vale é o hoje. Então, se eu tenho o prazer de comer, o prazer sexual, o prazer de falar, da maledicência, o prazer. E o que a gente viveu? Um momento que a gente foi coibido de viver tudo isso. Quando a Covid veio, ela nos tirou todos os prazeres. Uhum. E fez a gente Prazeres materiais. materiais. E Materiais. fez assim, ó. Ou você para, repensa e revê a sua ligação do seu ser. Quem é você realmente? Né? O porquê que você está encarnado, os valores, fez pensar em rever tudo isso, tudo que tinha se perdido. Era uma filosofia, pura filosofia, né? E aí a gente tomou esse choque, né? E aí esse quadro... Mas voltando à Covid, esse choque aconteceu realmente. Sim. Aos poucos foi A princípio. liberando, foi voltando ao normal, não é isso? Sim, O que aconteceu com as pessoas? Elas não aprenderam com Relaxaram. as lições que É. a Covid Não, veio nenhuma. trazer. Elas continuaram naquilo que, assim, elas acreditavam. E aí, onde que se a gente for levar para a parte religiosa, é onde que, assim, Deus chamou e falou assim, dá uma olhada, né? Repensa. Seja mais simples. Seja mais simples, veja a sua vida, vê se vale mesmo a pena, quais são os seus verdadeiros valores. Aqueles que despertaram, caminharam. Passinhos pequenos, mas caminharam. E aqueles que não, voltaram a ser Igual para como era eles. antigamente. Sim, É. sim. Você entendeu? Voltou tudo a ser como era antigamente. Eu acho que não. Não voltou como era antigamente. Ficou pior para essas Eu pessoas. também acho. Porque elas estão mais fechadas, estão mais agressivas, tá aqui, né? E o que a gente está vendo vingança. agora, e o que a gente está vendo agora com essa moçada, né? O que a gente está vendo na internet, essas coisas, são bem piores, bem, né? É Do que verdade. era antes da Covid, não é? No parágrafo que a gente leu anterior, no final está assim, daí para a aversão e o ódio é um passo. É um passo. É um Então, passo. na realidade, a gente está vendo aqui escrito o que está O que está acontecendo acontecendo. hoje no mundo e no mundo interior. No mundo interior. No mundo exterior e no mundo interior, né? Porque muitas pessoas estão assim. Por que as pessoas gritam? Por que as pessoas são agressivas? Por que as pessoas não sorriem? Por que as pessoas não conseguem sentir a dor do outro? Pode falar, Luciano. Pra ver se alguém tem Alguma coisa mais? Eu tenho 2 O parágrafos. outro, né? Sem quaisquer Isso, vai lá, Leda, pode ler. Sem quaisquer dúvidas, o mal de nossa comunidade doutrinária não está fora, mas dentro de nós. É o sentimento de exclusivismo que é capaz de enlouquecer-nos a ponto de supor que temos o mapa da verdade em nossas mãos. E aqueles que não se guiam por ele destinam-se a desvios infelizes nas rotas que escolheram.
A descrença brota desses sentimentos de personalismo, quando nos permitimos matar o encanto e o afeto, porque alguém decidiu ser diferente do que gostaríamos. Então, se a pessoa não é do jeito que a gente quer, Pronto. tá Virou eliminada, inimigo. Uhum. tá Virou perdida. inimigo. Acabou. Mas uma coisa interessante, quando eu li esse parágrafo, eu anotei ele também, né? A primeira coisa que eu fiz foi olhar todos os lugares que eu já estive, por exemplo, dentro da doutrina espírita, e falar assim, é mesmo, as pessoas com as suas verdades acabaram me afastando, né? Mas a gente tem que olhar para dentro de nós, não é do outro. A gente se afasta de um trabalho porque a gente não está harmonizado com ele. Esse é o ponto, né? Harmonizado o que é? Sentimentos, pensamentos, ideais, objetivos, né? Às Mas a gente vezes tem que não é por pensar causa dentro do de nós. trabalho, né? Às vezes não é por causa do trabalho, é por causa da gente. Isso. Somos nós. Nossa, Não tem certo e não tem certo e errado. O único que é certo é Deus. O resto tem uma versão da verdade. Não é isso? Sim. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, ó. É o sentimento de exclusivismo que é capaz de enlouquecer-nos, a ponto de supor que temos o mapa da verdade em nossas mãos. Todo mundo acha isso. E é por isso que se briga tanto para defender os seus pontos de vista. No final das contas, o que a gente precisa fazer é o que a gente faz aqui. Cada um coloca seu ponto de vista. Ou como nós estamos colocando. É o certo? Não tenho ideia. Eu acho que é certo nesse momento. No futuro, ou daqui a 10 segundos, alguém vai falar alguma coisa e fala assim, eu estou certo, mas nem tanto. Talvez eu precise mudar meu ponto de vista, entendeu? Se imaginou quando, assim, em 2006, que esse livro foi escrito? Se a gente lesse ele em 2007, a vida estava totalmente diferente. A gente ia falar assim, mas não é tanto assim. Mas Não é hoje a gente tanto. está sentindo na pele, né? Hoje a gente vive isso, né? Essa indiferença, né? O medo de falar, o receio de falar, porque você não sabe se você vai ser julgado, qual é o nível do julgamento, né? E aquilo que a gente sempre fala, não são as nossas ideias. As ideias, as minhas ideias, as ideias da Valéria dessa forma. Mas não que a Valéria seja uma pessoa totalmente daquele jeito. E aí, vê se eu consigo ser clara. A gente leva para o pessoal. É, verdade. E esse pessoal, o que gera? Gera energia. Energias extremamente densas. E é onde as pessoas são tóxicas. A toxicidade está aí. Desde um relacionamento, a gente falava de toxicidade, geralmente era um relacionamento de marido e mulher, ou de chefe e funcionário. Hoje não, a toxicidade está em qualquer relação. Imagina, né, falando sobre isso daí, né, que você comentou. Imagina que você compra um aparelho eletrônico. Aí você vai ligar ele, você não sabe como é que funciona, você liga o manual, né? Você lê o manual. Você lê o manual. Aí você começa a ler o manual, você vai fazendo exatamente o que está escrito lá e não funciona. O que você fala? Esse manual não está certo, você tenta ver, procura na internet. Mas você está procurando, você está vivenciando aquilo com você mesmo, não é isso? Sim. Agora, vem o cara dono da empresa que produziu aquele aquele produto ou aquele manual. E aí você pergunta para ele e ele não sabe responder tudo. Você começa a olhar feio pro cara e não para o aparelho. Você vê a diferença? E a hora que você olha feio pro cara, você vibra negativamente para ele. E é assim que funciona para tudo. Quando tem uma pessoa envolvida num problema que você tem, você carrega a responsabilidade emocional disso para cima dessa pessoa. E essa pessoa sofre com isso. E nós acumulamos novas dívidas, né? Porque a gente é aí onde que a gente vai alimentando essas teias, dessas toxicidades. E aí a gente fala assim, mas quer dizer então que
Eu tenho que virar santo. Na final das contas é isso mesmo. A gente não está no planeta de virar santo ainda, né? Mas então prestar Não dá ainda, né? atenção, né? Não dá Mas ainda. eu queria ler o próximo parágrafo. Sim. Ninguém, a pretexto da bondade e indulgência, deixará de enxergar as nossas lutas e descuidos no caminho. Ninguém, porque ainda não é desse planeta a gente fazer isso, tá? Ou seja, todo mundo vai enxergar isso. Entretanto, a fixação prolongada nessa ótica de enfermidade pode contagiar e enfraquecer, causando em nosso próprio prejuízo o desânimo e a apatia nos ideais de crescimento, colocando-nos em sintonia nociva com os gênios do engodo e do desvaneio. Então imagina, Do devaneio. devaneios. Devaneio, é. Agora imagina, a gente está num grupo aqui, né? Aí de repente, eu começo a falar algumas coisas que para todos vocês faz sentido, tá bom? Só que em conceito tá certo, mas eu falo coisas que acaba chocando vocês, tá Os bom? seus exemplos, Os meus exemplos, a minha forma de falar acaba chocando vocês. a vibração da fala. Até as vibrações, Não, a vibração da fala. até a Como? vibração não é que eu esteja imprimindo, porque é o meu jeito de falar. Tá. Aí todo mundo começa a olhar os meus defeitos, a forma como eu estou falando, e o conceito fica de lado. Não é verdade? Não é assim que acontece? É. O conceito ficando de lado, eu vou desanimando. E aquilo que eu estou falando, embora seja uma coisa extremamente valorosa para todo mundo, deixa de fazer sentido, porque todo mundo olha o que eu sou e não o que eu O estou falando. Sérgio. Fecha, né? É aquilo do sentir. A gente está na fase do sentir. Por mais que a gente não faça muito, a gente está na fase do sentir. Então, aquela época troglodita, a gente já passou. A gente já está mais A gente- sensível. A gente tem que aprender a abstrair da pessoa aquilo que é, na verdade, um pensamento. A Valéria não é tudo, tudo não se resume na Valéria nesse pensamento que ela está exprimindo. Seria isso? É Isso. isso aí. E o pensamento que ela está querendo, que a gente está querendo, ou que alguém está querendo passar, um conceito que está querendo passar, não é a pessoa. Entendeu? A gente tem que prestar atenção no conceito, na explicação, no exemplo, não é? Isso. E a pessoa pode ser qualquer pessoa que esteja falando aquilo. Principalmente porque se existe uma pessoa, se é um conceito passado por um encarnado, esse encarnado muitas vezes está enxergando esse conceito como um ideal a atingir, mas ainda ele não chegou lá. Então o conceito que ele está passando não representa ele mesmo, entendeu? Ele, exatamente, Isso. entendi. Ele foi lá, estudou, colocou e está E trazendo. fala assim: olha que legal esse caminho. Eu quero seguir esse caminho, mas eu ainda não estou nesse caminho. Entendeu? Eu não cheguei no final. Assim, é o que vocês falam, né? Vocês estão caminhando conosco da mesma forma, né? Vocês Sim. estão Sim. passando para nós aquilo que vocês estão vendo como o que é certo, mas vocês estão caminhando conosco lado a lado na mesma jornada, né? Seria isso. A única diferença é que a gente se propôs a estudar um pouco antes Já que começaram antes, né? Há 40 anos antes, né? Eu, pelo menos. eu tô Você há tem mais 27, conhecimento, 28, óbvio, né? e aí a gente resolveu isso. É a única diferença. E não é uma Claro. grande diferença. Não. Não Sim, é uma bagagem Não é. grande, é uma bagagem Mas grande. Eu vou ser sincero, eu vou abrir meu coração com vocês aqui. Eu vejo pessoas do nosso grupo que teve um crescimento muito maior nesses 3 anos que a gente está junto de Pingo de Luz do que eu tive nos primeiros 30 anos de espiritismo. De doutrina. Então, na realidade, não é questão de estudar, é questão de estar maduro para fazer aquele estudo fazer valer para si mesmo. Porque o que acontece? Absorver, o né? que Absorver o... A gente tem uma parábola que é a da prisão. Que assim, Eu vou conseguir essa parte. pra gente passar. Que é a parábola da prisão. Porque se você quiser se manter preso, é se manter no quê? Da mesma forma que a gente é. Não querer mudança, não buscar autoconhecimento, não querer se transformar. Você pode ficar preso 30, 40, 50, um século, 2, 3, 4 encarnações.
Por isso que ele fala, às vezes a gente estava preso no mesmo lugar, andando ali, mas preso. E aí, de repente, a gente deu um salto quântico, que é, não, vamos transformar, vamos exemplificar isso, vamos modificar O que deu esse empurrão na gente foi a Covid. a Covid, Covid. entendeu? Fez a gente pensar, rever todos os nossos valores, os nossos pensamentos, Verdade. sentimentos com tudo. Verdade. E a gente falou assim, não, o caminho que eu estava seguindo era bom, mas eu estava me arrastando pelo caminho. Eu tenho que levantar e sair correndo agora. Onde paramos? O egoísmo Egoísmo. polariza a mente no complexo de inferioridade.